Hoje eu quero compartilhar com vocês esse texto do professor Joatas Velo, com o qual eu concordo 100%. Muitos se perguntam e me perguntam se a missa nova é válida, se é lícita, se pode faltar a ela. Ora, os tradicionalistas mais radicais consideram que o novo rito é válido, em tese ou no papel, mesmo se o consideram ilícito, por ser uma ruptura com a teologia eucarística do rito tradicional, conforme canonizado por São Pio V. Falta, de modo geral, à teologia católica uma reflexão sobre a relação entre liturgia e tradição. A liturgia é reduzida erroneamente ao direito canônico ou aos costumes em sentido vago, e a distinção própria e justa da filosofia política entre legalidade e legitimidade, e sobra uma compreensão absolutista do poder papal. E um problema moral tão central e sensível, que é o cumprimento do terceiro mandamento, não pode ser reduzido nem a uma perspectiva justpositivista, nem à dureza legalista. Uma reforma litúrgica está, em princípio, dentro das prerrogativas do Papa. Ocorre que a reforma litúrgica pós-conciliar concretamente rompeu com o rito romano dos séculos, instituindo uma nova forma ritual, conforme escreveu o Monsenhor Klaus Gember, adaptada à mentalidade moderna, como escreveu Paulo VI na Constituição Missale Romanum, e na qual a estrutura tradicional foi substituída por outra, que se afasta da teologia eucarística católica consagrada em Trento, como escreveram os cardeais Ottaviani e Batti. Segundo a teologia sacramental jurídica tradicional, a validade do sacramento está vinculada à presença da forma e da matéria instituídas por Cristo, de um ministro validamente ordenado e, segundo o Concílio de Trento, cânon 11 da seção 7ª, que esse ministro haja segundo a intenção da Igreja, e essa intenção sempre se pressupõe nos ritos aprovados. No Novus Ordo, na Missa Nova, a intenção da Igreja a respeito da celebração da missa, que é a intenção de oferecer o sacrifício expiatório de Cristo enquanto representação ou atualização do único sacrifício do Calvário pelos pecados, algo próprio ou exclusivo da missa, pois o sacrifício dito de louvor ou de ação de graças ocorre mais amplamente, seja no culto público da Igreja, no ofício divino ou liturgia das horas, seja de modo geral na oração privada dos fiéis. Essa intenção, portanto, não está presente explicitamente no ordinário da missa. O lugar adequado é o ofertório, e foi substituído agora por uma apresentação dos dons, que remete à beracá judaica. Esta intenção, contudo, não está formalmente negada, e está afirmada no magistério conciliar, por exemplo, suscitamente na Constituição Sacrosanctum Concilium, bem como nas encíclicas Mysterium Fidei, de Paulo VI, e Ecclesia de Eucharistia, de João Paulo II, ou no Credo do Povo de Deus, de Paulo VI, e na Instrução Corrigida do Missal. Pode-se supor, portanto, que o novo rito também pode ser oferecido em conformidade com a intenção da Igreja, ou que a intenção da Igreja, enquanto tal, permanece presente no contexto da reforma litúrgica. Mas o novo rito padece da precariedade do horizonte conciliar, ou seja, ele é dialógico, ambíguo e, nessa medida, precário. O ministro e os fiéis não aprendem a intenção da Igreja só pela celebração do rito novo, mas ela deve ser sabida via formação teológica e catequética extra-ritual, fora da missa, e acrescentada interiormente à celebração ritual. E como já se disse, o rito novo poderia ser celebrado sem constrangimento por um pastor luterano, precisamente porque de sua estrutura teológico-ritual, somente, a secas, como se diz em espanhol, não se deduz necessariamente à realização da expiação. Assim, o rito novo é uma lei imprudente, e, consequentemente, não perfeitamente adequada ao autêntico bem comum da Igreja. Entenda-se que a autoridade canônica do Papa não é absoluta. Ela está submetida tanto à lei natural quanto à lei divina revelada, que, no caso, expressa-se através da entrega ininterrupta do rito romano, crescido e desenvolvido no tempo, coisa que não é mais o novo rito. Objetivamente, a reforma litúrgica não poderia ter mudado a estrutura ritual tradicional. Por extensão, obviamente, Traditionis Custodes é uma lei injusta. São Pio V reconheceu o rito tridentino como parte da tradição apostólica, como de instituição divina. Em princípio, qualquer sacerdote pode celebrá-lo sempre. Entretanto, uma é a situação moral do Papa, outra a situação moral dos fiéis, que
que, via de regra, não têm a menor condição de fazer as distinções feitas aqui. Ainda que aqueles muito piedosos e razoavelmente lúcidos possam desconfiar em algum momento de seu desenvolvimento espiritual de que algo não vai bem com a liturgia oficial da Igreja. Digo, não só por causa dos abusos, mas pela existência de um rito que pode ser permanentemente abusado por causa de sua estrutura própria, enquanto rito. Esta é uma situação inusitada e paradoxal, e como disse Alhures, a apologética moderna colapsa diante do problema conciliar. Quem quiser estender a indefectibilidade da Igreja à criação de uma estrutura ritual inédita, associada a um magistério meramente autêntico, e em contraposição ao rito romano canonizado, em associação com o magistério tridentino infalível sobre o dogma eucarístico, está associando à esposa de Cristo uma multidão de celebrações pós-conciliares irreverentes e até abomináveis, blasfemas, possibilitadas por ocasião da ambiguidade do rito. Quem quiser condenar a vida litúrgica conciliar in totum, ou seja, como um todo, está dizendo que Deus abandonou completamente milhões de ovelhas retas, que estão em boa consciência, as quais não têm acesso aos sacramentos tradicionais e não teriam acesso às respectivas graças. Estamos diante do mistério da iniquidade, a fumaça de Satanás no interior do templo, por causa da incúria e inventividade pastorais, por um procedimento não tradicional e pela simpatia indevida, não realmente misericordiosa ou caridosa pelo mundo, o judaísmo e o protestantismo. Do ponto de vista moral, não existem respostas fáceis e unívocas. O juízo prático, pode-se ou não se pode ir, não tem o caráter de certeza que tem o juízo especulativo. A intenção expiatória não está expressa na estrutura do ordinário. Se alguém aborrece um fiel que vai à nova liturgia por amor a Cristo, age mal. Se alguém aborrece um fiel que não suporta ir à nova liturgia por amor a Cristo, age mal também. Alguém pode encontrar uma nova liturgia celebrada providencialmente com decoro por um piedoso sacerdote e aurir a graça do sacrifício tanto ou mais do que muitos que vão à liturgia dos séculos, provada e superior teológica e esteticamente. Outro pode não ser capaz de perceber os abusos, e embora haja um real obstáculo no âmbito psicológico, para o aproveitamento da graça, será justificado, ainda que não tão santificado como poderia chegar a sê-lo. Para um terceiro, a participação na nova liturgia pode representar um estorvo psicológico insuperável, com o qual não cumprirá ou guardará o preceito do ponto de vista interior, que é o evangélico ou o que importa. Não existe obrigação de participar de uma celebração que parece expressar uma intenção distinta da eclesial, e na qual o sacrifício do Senhor é tratado com irreverência. O heroísmo ou santidade estrita não está ao alcance de todos. Um outro pode querer ficar conscientemente na celebração acima, para sofrer com o Senhor, com o coração despedaçado, mas substituindo as más disposições da Assembleia pela sua dor unida à de Cristo. Mas não pode se erigir como um exemplo absoluto. Quem pode julgar os corações? Em nenhum caso se pode ir a uma celebração em que a impiedade ou a blasfêmia são ostensivas, porque a intenção da Igreja é incompatível com um ato intrinsecamente mau. É uma situação insólita, e quem pretender uma resposta única, sem buscar ver a realidade da Igreja e dos fiéis com os olhos iluminados pelo Sagrado Coração e a Divina Misericórdia, certamente tropeçará e fará tropeçar.